A grande revelação sobre quem é de fato Desmond Hart, quem é a mãe dele, um plot twist sinistro pra série que vai bagunçar tudo, mas também a revelação do poder dele, que tem muito a ver com um vírus e não um poder que ele usa, a explicação de como é que ele faz então pra poder queimar essas pessoas, que é diferente do que a gente imaginava, uma nova estratégia pra Valia de infiltrar ali no Império, a chegada da irmã Francesca e o espaço que a Valia vai conseguindo estrategicamente. Mas será que vai durar muito tempo? Vamos analisar nesse vídeo aqui o episódio 5 de Duna: A Profecia, que tem muito detalhe. Você quer saber? Cola aqui. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Duna: A Profecia, agora pra gente poder falar sobre o que parece ser o penúltimo episódio dessa temporada. O negócio tá indo rápido, já tá subindo num nível sinistro, preparando muito pro episódio final, a série tá indo bem, mas tem muita coisa pra gente explicar, principalmente sobre o Desmond Hart nesse episódio. Mas antes, claro, deixa esse like, ajuda muito na divulgação desse vídeo, e se inscreva no canal pra você não perder nada da cobertura dessa reta final. E é o seguinte, temos aqui um episódio, mais um episódio que tem talvez um pouco menos de ação, igual essa série, assim, falta um pouco de ação, seria a única maior crítica que a gente tem, mas por outro lado a série compensa demais, o roteiro bem escrito e bem amarrado, a história que é extremamente interessante, e que eu acredito que o episódio 4 tinha sido mais interessante pra mim, e esse 5 ficou ainda mais interessante com esses plot twists aí, principalmente em relação a Tula. Se a gente teve um episódio 3, que foi 2 semanas atrás, que teve um grande foco em construir a história da Tula e da Valia, aqui a gente tem um episódio 5 que tem um grande foco em desvendar os mistérios do Desmond Hart, que o grande surpresa, né, o grande ponto é que essa história do Desmond Hart, a questão sobre ele tem a ver com aquela história do episódio 3 da Tula e da Valia. Talvez é o principal plot twist dessa série até agora, que eu vou explicar melhor. Indo ponto a ponto aqui, a gente tem um início de episódio focado no início da nova fase mais tirana ali do Império, né? Uma nova fase do Imperador que coloca Desmond Hart para liderar as tropas. Ele que comanda tudo militarmente em questão de soldados e tal. Pela confiança que ele veio conquistando do Imperador e o que ele fez para derrubar os traidores no episódio 4, ele foi premiado com isso. Já adianto que o visual dele nessa roupa preta ficou extremamente interessante, extremamente imponente, muito legal de se ver. O que foi definido, né, aqui foi um novo regimento de elite, onde os soldados têm mais espaço. O Desmond Hart, inclusive, lidera eles com mais espaço para tomar decisões e influenciar o Imperador. E também uma caça aos traidores foi estabelecida aqui, caça aos rebeldes. Só que daqui eu já quero dizer um ponto, tá? Tipo, desde o primeiro episódio até o 4 ali, tudo ficou com muita sensação de que o Desmond Hart tá ganhando. O Desmond Hart tá sempre à frente da Valia, sempre tem uma estratégia nova, derruba os planos dela e tudo mais. Mas nesse episódio, pela primeira vez, a Valia parece estar à frente. Esse é um ponto. O simples fato dessa caça aos traidores que acontece parece ser provocado pela Valia, pelo menos com consentimento dela, para que ela consiga reconquistar o espaço ali ao lado do Imperador dentro do Império. E eu vou explicar o porquê. O primeiro ponto tá nesse início do episódio aqui, a chegada da irmã Francesca, para desestabilizar tudo que tá acontecendo ali no Império e ser um problema pro Desmond Hart sem que ele perceba, pelo menos por enquanto nesse episódio. A irmã Francesca, a gente descobre aqui que ela é a verdadeira mãe do filho lá do Imperador, do Constantine, né? Então ela tá vindo aqui visitar, mas na verdade aqui é a peça-chave que a Valia precisava para tentar uma nova infiltração ali dentro do Império. E esse episódio desenvolve muito isso enquanto Desmond Hart tá fora caçando rebeldes. Aqui nesse episódio, na sequência, a gente tem esse cara, que é o sobrinho da Valia, que se não me engano é o Harold Harkonnen. Ele é uma das peças que a Valia tá utilizando para fazer uma cortina de fumaça para gerar uma distração em relação ao Desmond. Distrair ele do real foco, para que ela consiga espaço dentro do Império. Tipo, a gente vê aqui que logo no início do episódio, ele tá com muito medo do Desmond Hart fazer alguma coisa, dele ser acusado de traição e tudo mais, então ele vai lá querer se redimir, pedir desculpa, falar o que ele pode fazer para poder resolver isso. Claramente ele não é fiel à Valia, e a Valia com certeza já sabia disso, sabia que ele ia lá atrás e ia trair o próprio movimento da Valia, e é o que acontece. O Desmond propõe para ele que caso ele queira se redimir, ele tem que conseguir um indício de que a Valia tá envolvida com os rebeldes. Então assim, aqui ele tá focado nessa missão e já dá a primeira brechinha de distração pro Desmond. Tal lugar, tais pessoas, você pode encontrar, você vai ver que são traidores, vai lá. Então aqui, sem ele saber, sem o próprio Harold saber, ele tá gerando uma distração pro Desmond, tirando ele do palácio, enquanto a Valia agora tem a Francesca ali dentro que vai começar a trabalhar. João Victor, mas você acha mesmo que isso é um plano da Valia? Meu rapaz, você acha mesmo que a Valia, a madre superiora, a braba das verdavidentes, o cara tá traindo ela,
dela, o sobrinho dela. Ela conhece toda a família dela, sabe de como eles não gostam dela. Ela não ia perceber, ela não ia ler que ele tá mentindo pra ela e tudo mais? Obviamente ela percebeu, ficou claro na cena, obviamente era uma estratégia dela, obviamente ela sabe e deixou ele entregar tudo ali dos rebeldes pra que seja uma distração pro Desmond Hart. É assim que ela vai agir. Agora a gente tá começando a entender o modus operandi dela aqui pra derrubar essa ameaça. E assim, né, deu certo a estratégia de matar o Desmond Hart ali? Não deu certo, mas isso aqui é um dos pontos de distração. Tipo, a estratégia aqui da Valia era trazer o Desmond Hart pra aquele local ali, explodir tudo, igual realmente aconteceu, matar todo mundo, acabou com a ameaça, matou ele. Mas, pra surpresa da Valia, isso com certeza a Valia não preveu, pra surpresa dela, ele sobrevive. Só que isso é um problema pra Valia? É um problema porque ele ainda tá vivo, mas por outro lado, ainda assim, isso tudo funcionou como uma distração, porque enquanto ele tá fazendo tudo isso aqui, ele não tava lá no palácio, e no palácio tinha espaço pra irmã Francesca agir. Ela se aproximando ali do filho, ela se aproximando principalmente do imperador novamente, que é o final do episódio, né? Ela tá junto com ele. Mas assim, aqui tem um problema, tá? Não quero trazer essa análise e esse vídeo explicativo aqui dizendo que a Valia ganhou tudo nesse episódio, não, porque a gente tem um impasse. Ela pelo menos teve uma vantagenzinha. De certa forma, a gente vê que o Keitan Atreides, né, que é o chefe da guarda lá, que era o Traíra, ele foi descoberto agora. No episódio anterior, a estratégia da Valia lá no Alto Conselho era entregar esse cara de qualquer jeito. Então, de qualquer jeito, ele ia ser entregue, porque ela também tem essa rixa com a Atreides, então é legal pra ela. Aqui ele acaba sendo entregue, né, mas quem descobre ele é o Constantine, que entrega ali, agora ele tá preso. Só que no final, a gente vê a princesa Inês, que tá completamente revoltada com toda a situação ali do Império, ouvindo sobre a prisão do cara, e indo lá conferir, tipo, se ele tá mentindo, se realmente ele tem intenções de fazer um novo império e tudo mais, e usando o seu poder de Verda Vidente pra entender se tá certo, ele tá preso ou não. E essa cena trouxe uma ideia de que ela pode acabar soltando ele, né, por conta da paixão que ela tem por ele, por conta da associação com rebeldes que ela também tem, e como que isso pode acabar sendo um problema pra Valia. Os planos estão indo, era o que a Valia queria, esse cara ser preso, como que isso pode ser um problema? O problema é que a Inês pode ficar junto com esse cara, com o Keitan Atreides, que é um Atreides, os dois juntos contra todo mundo, contra as ideias do Desmond Hart, contra as ideias do Império e contra as ideias da Valia, contra as ideias da Irmandade. Eles seriam a terceira via correndo ali por fora, que pode atrapalhar os dois lados, inclusive atrapalhar a Valia também. E esse cara, como um próprio Atreides, se mantendo vivo, descobrindo do que a Valia queria fazer com ele, queria utilizar dele, colocar a culpa dele, sacrificar ele. Sabendo disso e sabendo da rixa entre as famílias, ele pode querer colocar mais a princesa Inês contra a Valia. Então esse episódio traz uma iminênciazinha de problema pra Valia também, mas aí tem mais, né? A gente só falou da parte do Desmond Hart, de toda essa treta com os rebeldes e da Valia ali por fora. A gente tem que falar também sobre a parte da Irmandade, que é extremamente rica e importante aqui, principalmente as descobertas que também se conectam com Desmond Hart. A gente é introduzido ali pra situação da Irmandade com novos exercícios acontecendo pra tentar ainda desvendar esse mistério dos sonhos, pesadelos muito loucos que todas as irmãs ali estão tendo. Que é aqueles dois olhos azuis no escuro, aquela coisa toda maluca. Sendo que a situação tá ficando mais complicada pra Tula ali. Por quê? Porque como elas não têm respostas, como a situação tá ficando cada vez mais escura, não tem nada que dizer sobre isso, as irmãs estão questionando, elas estão questionando o que é isso, e inclusive no episódio a gente começa a ver a inclinação de algumas irmãs a querer sair dali, de voltar pra casa, não quer isso mais. Mas é aí que ela precisa tomar uma providência, né? Por fora, ela tá com a Layla ali, que ela conseguiu ressuscitar, de uma forma duvidosa, mas conseguiu, e ela precisa de uma ajuda de uma das irmãs pra poder prosseguir com aquilo e conseguir alguma resposta. Ela escolhe, então, justamente a irmã Jen, que é a irmã que a gente viu no outro episódio, que parece ser a única que não tá tendo esses pesadelos, não tá tendo esses sonhos. Então seria a mais segura pra poder ter um envolvimento com isso, com a questão da Layla. E quando chega a apresentação da Layla, a gente começa a entender que ela realmente virou uma abominação, como muita gente previa, né? Como a gente imaginava. Lá no início, depois de receber o veneno e não conseguir lidar com aquilo, não conseguir voltar, ela teria sido declarada como morta, mas a Tula não aceitou. Nunca se trouxe alguém dessa forma, mas a Tula utilizou de especiaria e tudo mais pra trazer ela de volta, e ela volta como uma abominação. Que significa o quê? Que ao tentar acessar as memórias dos seus ancestrais, ela não conseguiu lidar com isso. Então quando ela volta à vida, as memórias dos ancestrais podem ficar indo e voltando e assumindo o corpo dela, que é o que acontece aqui quando elas encontram. É necessário neutralizar a Layla, porque os ancestrais, os mais maldosos, maliciosos, estão influenciando, por isso o problema. Mas por outro lado, em meio a esses vários ancestrais, a Tula consegue acesso ao ancestral que ela precisava, que era a própria Madre Raquel, a fundadora daquele lugar, que vai conseguir mais respostas pra elas. E aqui a resposta vem, finalmente. A Tula finalmente, mesmo que de uma forma alternativa, conseguiu o que ela queria, que era uma resposta a partir da Madre Raquel. A missão dela, que a Valia colocou pra ela,
foi cumprida. Por meio da Madre Raquel assumindo o corpo aqui da Layla, estudando o DNA, né, e o que aconteceu ali com uma das irmãs, que foi a Kesha, que morreu. A partir disso, ela consegue descobrir que a Kesha, a irmã que teria sido morta pelo Desmond Hart, não foi morta pelo próprio poder do Desmond Hart, um negócio sobrenatural, mas por um vírus que tinha nela, que é algo que vem desde a época da Jihad butleriana, que vem desde a época da luta contra as máquinas pensantes, um vírus que vem disso e que a ideia que esse episódio trouxe é que já tá no corpo de todo mundo, só que não faz mal. Só que o que parece acontecer aqui nessa questão do Desmond Hart é que ele parece aproveitar desse vírus que tem dentro das pessoas para poder utilizar o seu poder e fazer esse vírus ser agressivo para a pessoa, meio que ativar esse vírus. É só ele a pessoa que conseguiria ativar esse vírus, parece essa ser a melhor explicação. Ainda assim, ele tem um poder, tem, mas não é que o poder dele é queimar as pessoas, o poder dele é ativar o vírus que tem dentro das pessoas, parece ser muito isso. Então a Tula conseguiu o que queria, né, por mais que agora a Layla é uma abominação, ela conseguiu uma resposta por meio da Madre Raquel, só que eu não posso deixar de falar que isso também é uma ameaça. Apesar de nesse episódio ter sido tudo bem e tal, conseguiram controlar a menina aqui, pode ser que do nada a ancestral Doroteia, que é a avó dela, que é a ancestral que ia contra tudo isso, apareça nela e apareça pra poder confundir tudo ali dentro. Isso pode acontecer no próximo episódio. Pode aproveitar a brecha das irmãs ali que estão inconsistentes, querendo ir embora, e convencer elas de irem contra a Valia e a Tula. Pode ser. Isso aqui, do mesmo jeito que pode ser uma ajuda, pode ser uma ameaça depois. Então, lembre-se disso. E assim, é aí que a gente chega no ponto do final do episódio, onde tudo se conecta, né? Porque do mesmo jeito que a Tula conseguiu as respostas que ela precisava ali, agora ela vai ter mais respostas relacionadas a isso, ao próprio Desmond Hart. Porque chega a mensagem que a Valia mandou pra ela, com a amostra do sangue do Desmond Hart, pra colocar no banco genético ali e descobrir a linhagem dele. E é quando ela coloca pra poder descobrir que o negócio fica maluco. Pra ficar mais claro, aqui ela descobre que o Desmond Hart é filho de um Atreides com uma Harkonnen, exatamente. E a partir dessa cena, ao mesmo tempo, a gente tem a cena do Desmond Hart lá com a Imperatriz, revelando que ele é filho de uma das irmãs. Uma irmã que deu à luz, abandonou ele e jogou ele. Tudo levando a gente pra ideia de que a mãe do Desmond Hart é quem? A própria Tula, que traz pra gente o episódio 3 de volta. Mais um episódio que serviu pra contextualizar muito bem o roteiro do que veria pra frente. No episódio 3, em meio ao passado e a evolução da Valia, o que a Valia fez com a Tula, os sacrifícios que elas fizeram, a gente viu que a Tula teve o relacionamento com Ori Atreides, que ela amava também, mas que ela tava nesse relacionamento pra aplicar um golpe e matar o Atreides porque a irmã pediu. Só que naquele mesmo episódio a gente viu que ela teve relações com Ori Atreides antes dele morrer. E depois que ele morreu, provavelmente ela descobriu que tava grávida dele e descartou esse filho. Ela teve o Desmond Hart. Isso. Tudo indica que no próximo episódio a gente pode ver mais flashbacks do momento, inclusive, da Tula mais jovem, o momento que ela deu à luz ao Desmond Hart e como que tudo aconteceu, eu acreditaria muito. E assim, a ideia aqui é que o próprio mal que tá atrapalhando e ameaçando o Império, ameaçando as próprias Bene Gesserit, inclusive, diretamente, foi gerado por uma delas, por uma das irmãs, a irmã da líder, inclusive, a própria Tula. E aqui nesse final a gente tem uma junção aqui, né, da Imperatriz com o Desmond Hart, inclusive com um beijo, enquanto o Imperador trai ela lá, né, que meio que firma uma aliança dos dois de luta pra poder derrubar as irmãs, de acabar com elas, que os dois não gostam de forma alguma, ele já abomina, ela abomina mais ainda porque destruiu a família dela. Mas por mais que eles estão alinhados com isso, pra batalhar contra isso, por outro lado, a Valia conseguiu o espaço que ela precisava ali com o Imperador. A Francesca chega junto do Imperador, agora ela pode conquistar a confiança, o espaço que a Valia precisava, ela consegue por meio da distração que ela gerou no Desmond Hart nesse episódio. Assim, não é que a Valia venceu nem nada, mas ela conseguiu um avanço maior do que ela tinha conseguido nos outros episódios, ela foi um pouco melhor e mais à frente nesse episódio. E além de tudo, agora lá de volta em Wallach 9, o conhecimento sobre o Desmond Hart saiu da Tula. Agora, se a Tula vai revelar pra Valia sobre isso ou não, parece ser um segredo íntimo dela. E como é que isso vai dar? Vai dar problema entre as irmãs? É mais um ponto importante, mas assim, mais um episódio extremamente intrigante, que mostra como o roteiro dessa série é extremamente muito bem planejado, um episódio no nível muito bom, pra ótimo aí. Vamos ver se no episódio 6 a gente vai ter aquela ação sinistra, uma batalha, uma guerra, que não parece ser o tom exato dessa série, mas assim, tá seguindo muito bem. Coloca nos comentários o que você achou, não deixe de se inscrever no canal, já a gente traz análise do trailer do próximo episódio. Deixa esse like, ajuda muito na divulgação, no mais é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!